No Brasil, a média de uso diário de celulares está na casa de 4 horas. Isso significa que a maioria dos brasileiros passa em média 4 horas por dia olhando para uma tela. Esse dado ele é até um pouco assustador, porque ele me faz pensar quanto tempo das nossas vidas nós não jogamos fora. Antes da gente começar o nosso papo de hoje, eu tenho que fazer um convite muito legal para você. Olha só, o portal Sobrevivencialismo lançou agora a livraria oficial do sobrevivencialismo. Pois é, livrariasv.com.br. Lá você pode encontrar títulos que nós recomendamos ao longo dos anos aqui, como também muitos outros títulos e livros bem legais que foram recomendações de amigos e parceiros de trabalho. Nessa livraria você vai conseguir encontrar todo o acervo necessário para aumentar sua capacidade de análise crítica, desenvolvimento humano e até mesmo se tornar um sobrevivencialista mais preparado. Então confira lá livrariasv.com.br. No momento nós ainda temos vários livros em promoção, então se você quer aproveitar, esse é o momento. livrariasv.com.br. Entra lá, dá uma pausa aqui no vídeo, confere os livros e volta pra gente conversar. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso quadro Sobreviver, o nosso quadro voltado para psicologia e comportamento. Hoje vamos conversar sobre esse aspecto tão importante da nossa vida, que é o tempo. O tempo ele é finito por natureza. Todos nós vamos morrer, até onde eu sei. Por isso, a forma como a gente usa o nosso tempo é muito importante para garantir que no final da nossa vida a gente tenha aquela sensação de felicidade e de ter feito as coisas que a gente queria fazer. Eu acredito que um dos meus maiores medos é chegar na minha terceira idade, ou enfim, chegar na beira da morte e pensar, caramba, eu não conquistei nada do que eu queria, ou eu não fiz o que eu deveria ter feito, ou eu me arrependo de ter feito tal coisa. Então, para a gente não chegar com esses pensamentos angustiados, a gente precisa tomar conta do presente. Nós precisamos, neste momento, entender melhor como funciona o tempo, como que a gente usa ele de maneira eficiente, para que você também consiga ter essa sensação de plenitude, de chegar no final da sua vida e falar assim, beleza, maravilha, posso ir embora, tá tudo certo. Então esse vídeo ele é direcionado exatamente para você que sabe, no fundo do seu coração, que você está deixando a vida passar sem você tomar muita atitude. Se hoje você sente que os seus dias passam em branco, sabe quando você deita na cama no final do dia e pensa assim, nossa, eu não fiz nada. Pois é, se você é uma dessas pessoas, saiba que esse vídeo é direcionado para você. Porque se você está nessa sensação, eu chamo essa sensação muito de uma flutuação existencial. É quando a gente, por não controlar o nosso tempo, não criar estratégia de como a gente vai usar o tempo da nossa vida, a gente fica só flutuando, né? A gente vai fazendo as coisas, mas a gente não tem uma estratégia, não tem um objetivo. E meu amigo, os anos passam muito rápido. Se você já está na casa dos 30 ou 40, você já percebeu que é um estalar de dedos e se passaram 5 anos. Pois é, o tempo ele não espera por ninguém. Por isso que é tão importante a gente conversar sobre esse assunto. Então vamos começar pelo básico. Antes da gente entender como a gente pode tentar controlar o nosso tempo, o primeiro passo é entender o que há de errado, ou seja, como que nós estamos desperdiçando o nosso tempo de vida. Primeiro ponto que eu devo deixar claro aqui, tá? Você gasta o seu tempo como você quiser. A sua filosofia de vida vai ditar se você vai se arrepender ou não das coisas que você fez com o tempo que você tinha disponível. A minha filosofia de vida é que nós, como seres humanos, devemos aproveitar o potencial que existe à nossa volta. Se eu posso me tornar uma pessoa melhor, cuidar melhor do meu corpo, me tornar mais inteligente, atingir grandes conquistas, seja de caráter de conquistas pessoais ou até mesmo conquistas financeiras, eu preciso buscar por isso. Eu preciso me tornar um ser humano melhor. É isso que eu quero para minha vida, tá? Então é com base nessa visão de mundo que eu vou trazer algumas discussões para você. Se você tem um olhar mais hedonista, do tipo que se ferre eu posso morrer amanhã, esse vídeo vai ficar meio aleatório para você. E confesso que eu fico um pouco preocupado também com a sua visão, mas isso é papo para outra hora. Então vamos lá. Entendendo que o pressuposto básico é que nós temos que aproveitar o máximo possível do nosso tempo para que a gente possa buscar por experiências legais e conquistar coisas legais, desperdiçar tempo é quando a gente não tem objetivo para as nossas atividades. Quando você está fazendo alguma coisa que não te agrega em nada para a grande meta da sua vida,
normalmente significa que você está desperdiçando tempo. Quer ver um hábito que muita gente tem e é quase que inconsciente? O cara tá parado e ele pensa assim, pô, eu tô sem nada pra fazer, eu estou entediado. Ele pega o celular e ele fica ali, descendo o feed do Instagram, né? Ele fica ali, tá à toa, dando likes, curtidas. Só que assim, aquele hábito de ficar olhando pro Instagram não vai adicionar absolutamente nada na vida dele, não vai ajudar na carreira profissional dele, não vai ajudar no relacionamento dele, seja com família, relacionamento amoroso, não vai trazer nada de bom. E pior do que isso, daqui 1 hora, tudo que ele viu no Instagram simplesmente foi apagado da sua cabeça. Enfim, foi uma conduta inconsciente que fez com que ele jogasse tempo fora. E meu amigo, você sabe qual é a média de tempo de uso do Instagram para o Brasil? 1 hora e 32 minutos. Isso significa que dos brasileiros que usam o Instagram, a média é você jogar fora 1 hora e 30 minutos descendo o seu feed, sem nenhum propósito estruturado. Talvez agora você esteja pensando assim, poxa vida, Júlio, mas eu só uso o celular para essas coisas quando eu estou entediado, quando eu estou passando o tempo. E se você pensa isso de verdade, a gente pode até tirar o celular da jogada e falar exatamente do primeiro aspecto. Se a sua rotina hoje está dando brechas para que você fique entediado e precise passar o tempo, significa que você já não está gerenciando o seu tempo de uma maneira adequada. Uma rotina bem construída, vamos dizer assim, um dia ideal, não pode dar brechas para que você fique sem nada para fazer. Estar sem nada para fazer é cair naquele aspecto que eu disse de flutuação existencial, onde você só está respirando, gastando minutos da sua vida sem fazer absolutamente nada. Então olha só, a equação é a seguinte: quanto mais buracos existenciais você tem na sua vida, quanto mais buracos onde você está à toa sem ter o que fazer, mais descontrolado está o seu gerenciamento de tempo. E eu não te culpo por isso, tá? Seres humanos, eles são ruins em cuidar do tempo. Inclusive, existe um fenômeno bem interessante chamado falácia do planejamento, que é um estudo feito em 1979 que mostrou que a maioria das pessoas tem dificuldade de estimar quanto tempo cada atividade vai levar. Ou seja, sabe aquela pessoa que liga pra você e fala assim, ó, em 15 minutos eu tô chegando, e o cara chega em meia hora? Pois é, a maioria de nós sofre desse mal. Então, se hoje o seu tempo é completamente descontrolado, não se sinta mal. Saiba que isso é meio que esperado da nossa espécie. Mas, por outro lado, a gente também tem que entender que tudo aquilo que não tem controle se descontrola. Por exemplo, se você, no seu quarto, não cuidar da organização, o que é que vai acontecer? Depois de um tempo, ele vai virar uma completa bagunça. Se você não cuidar, por exemplo, da sua despensa, ou seja, dos alimentos que você tem em casa, daqui a pouco vai começar a faltar coisa e hora ou outra você vai querer fazer uma refeição e não vai ter o que comer, não é verdade? A mesma coisa acontece com o tempo. E aí, nesse total estado de descontrole que surge a maior desculpa dos desorganizados temporais, que é: eu não tenho tempo. Você já percebeu que quanto mais ocupada é uma pessoa, mais jeito ela dá de encaixar os horários para poder fazer as coisas que ela precisa? E quanto mais desocupada é uma pessoa, geralmente menos tempo ela tem disponível? Pois é, isso acontece porque geralmente quem diz que não tem tempo simplesmente nem sequer sabe como anda o seu tempo. Essa pessoa não tem noção de quantas horas ela gasta para cada atividade, então ela simplesmente chuta que ela não tem mais tempo sobrando. E isso, meus amigos, pode parecer uma desculpinha esfarrapada, pode parecer algo normal, né? Quantas pessoas não falam que não tem tempo em suas rotinas, né? Mas, ao mesmo tempo, quantas pessoas passaram anos, se não décadas, enrolando para fazer coisas que as trariam benefícios porque elas não têm tempo? Sabe aquela coisa de, poxa vida, eu não tenho tempo para começar a correr, eu não tenho tempo para começar a malhar, ah não, eu não tenho tempo para uma nova faculdade, né? E aí a pessoa repete esse mantra de não ter tempo pelo resto de sua vida e deixa de conquistar coisas que as faria mais feliz. Então, no final, a gente pode concluir que não gerenciar o tempo da maneira adequada é uma das principais causas da frustração de longo prazo. Porque se você não souber cuidar da sua rotina, você não vai encontrar tempo para cuidar do seu corpo, não vai encontrar tempo para estudar, não vai encontrar tempo logo, né, por consequência, para ganhar mais dinheiro. Então, lembre-se disso. Se você não se educar temporalmente, o problema principal que vai acontecer é basicamente a sua vida ficar completamente desorganizada e sem conquistas marcantes. Agora vamos observar o lado inverso da moeda.
Não sei se você já percebeu, mas a maioria das pessoas importantes, pessoas que se destacaram em suas áreas, são extremamente ocupadas, estão sempre com uma agenda muito corrida. Não é à toa que conseguir uma reunião com alguém importante é muito difícil, porque essas pessoas têm um horário muito apertadinho, porque elas possuem uma agenda muito fechada. Elas inclusive até contratam pessoas para cuidar de seus tempos. Uma secretária executiva nada mais é do que uma gerenciadora de tempo para um executivo. Olha que loucura. Se essas pessoas que estão, vamos dizer assim, no topo, né, de suas carreiras, de suas áreas, precisam de toda esse foco e esse direcionamento para cuidar bem de suas agendas, significa que alguma coisa aí tem. Então, vamos agora avançar o papo e vamos entender como você pode controlar o tempo. Como é que você pode realmente começar a escapar dessas armadilhas que roubam o tempo de sua vida e como que você pode começar a focar nas coisas boas dessa história. Logo de cara eu já digo, olha só, quando você vai encontrar um educador financeiro, quando você quer aprender a lidar com o seu dinheiro, a primeira coisa que ele vai te falar é o quê? Você tem que saber para onde cada centavo seu vai. Você precisa ter uma planilha marcando para onde cada centavo que você ganhou foi aplicado, ou seja, quanto você ganha, quanto você gasta, no que você gasta, enfim. Você precisa ter controle completo de como estão as suas finanças para que então você possa de fato começar a investir, a aumentar seu patrimônio, a criar novas rendas e assim consequentemente. A mesma coisa a gente pode aplicar para o gerenciamento de tempo. O primeiro passo para você ser eficiente em alguma coisa é aprender a controlar os dados dessa coisa. Então isso significa que você precisa aprender a ter controle de quanto tempo você gasta em cada atividade. Isso não é muito fácil, eu sei que ninguém vai ficar com um cronômetro toda hora que pega o celular na mão. Então por essas e outras que a gente tem facilidades no mundo moderno. Existem aplicativos que são focados, por exemplo, você instala ele no seu celular e ele vai ficar rodando lá no plano de fundo e ele vai ficar mostrando para você quanto tempo você passou em cada aplicativo no final do dia. Ao longo de uma semana, você vai ter um relatório bem claro de quantas horas você gastou em cada coisa no seu celular. Isso, apesar de parecer uma coisa meio, a maníaca controladora, não, cara, isso é para você ter noção. É para você entender quanto tempo você está destinando para aquela tarefa. E mais do que isso, quanto tempo você está destinando, por exemplo, para assistir filmes e séries? Quanto tempo você está destinando para o estudo? Quanto tempo você dedica para o seu sono? Você precisa começar a calcular esses fatores para entender o cenário. Não tem como você se tornar um senhor do tempo se você não sabe como é que está a sua situação atual. Então, se você quer mudar a sua realidade e começar a usar o seu tempo com eficiência, o primeiro passo é controlar. E para isso, repito, use aplicativos e use meios de você poder ter noção de que horas cada coisa toma no seu tempo. Depois que você tiver esses dados à mão, depois que você vê o quão afundado com o pé na jaca você tá, aí a gente pode seguir para a primeira parte do processo, que é o microgerenciamento do tempo. O microgerenciamento nada mais é do que o tempo que você cuida no dia a dia, nas suas rotinas. E aí, meus amigos, existe uma ferramenta revolucionária, inédita, que ninguém nunca ouviu falar. Eu vou trazer a primeira vez para você. Uma agenda. Eu sei que não tem nada demais, a maioria das pessoas já arrepia os pelos em pensar em ter uma agenda. Muitos de nós não conseguimos ter agenda porque é chato, porque tem que ficar anotando todo dia, enfim. Calma, respira. Olha só é por meio de uma agenda que você vai ser capaz de organizar a sua vida, meu amigo. E você não precisa ter uma agenda de papel ortodoxa ali, com um monte de necessidades de carregar caneta e ter que ficar marcando as coisas. Hoje você tem no seu celular uma agenda super capaz, a própria agenda da Google, por exemplo, deixa alarmes, coloca até mesmo localização via GPS dos seus compromissos, permite você anexar coisas importantes, permite você fazer notas, enfim. Existem inúmeros recursos que você tem na palma da sua mão e que podem organizar melhor o seu tempo. E eu sei, criar uma agenda é uma coisa muito chata. Eu mesmo tive muita dificuldade para criar essa disciplina. Mas depois que você entra no ritmo, o negócio parece que começa a se retroalimentar e você começa a ficar cada vez mais feliz de ter a sua agenda. Você fica meio viciado nela. Porque olha só, quando você não tem um lugar anotado quais são seus compromissos, o que geralmente acontece? Por exemplo, imaginemos, tá? Que amanhã você tem médico às 15 horas, aí você tem, sei lá, a sua academia às 18 horas, aí às 23 horas você tem um cineminha com a tua esposa, enfim, você tem vários compromissos. Só que você não tem isso anotado em lugar nenhum. Aí o que vai acontecer? Você vai ficar, ao longo do dia,
repetindo para você, ó, eu tenho médico às 15 horas. Amanhã, eu também tenho às 18h30, eu marquei para fazer tal coisa. Enfim, você passa grande parte do dia remoendo seus compromissos na sua cabeça, ocupando o poder de processamento mental, simplesmente porque você precisa ficar lembrando disso o tempo todo. Só que quando você pega e anota numa agenda, seja numa agenda ou no seu celular, você meio que esvazia a sua cabeça, porque você sabe que o que você precisa fazer no dia seguinte está anotado ali. Então, ter uma agenda não só organiza o seu tempo, como também libera espaço mental. Olha que loucura. Então olha só, se até agora o que eu disse já fez você ficar mais convencido da ideia de ter uma agenda, eu posso te dar algumas dicas para isso, tá? Entenda que independente, seja adolescente, adulto, idoso, você pode ter uma agenda e ela pode te ajudar, tá? Seja você empresário, seja você autônomo, seja você funcionário, cara, você vai ter sim formas de criar uma agenda funcional. E a melhor forma que eu posso trazer para você é por meio de blocos. Separe blocos de tempo no seu dia. Por exemplo, você pode separar, vamos imaginar, tá, que você tem aquele horário comum, das 8 às 18 você está trabalhando, beleza? E aí o que você faz? Então você coloca, certo? Das 5h30 da manhã até as 6h30, eu vou fazer exercícios. Vou fazer meia hora de corrida e 15 minutos de alongamento, por exemplo. Beleza? E o resto é para você tomar um banho e se organizar. Então você vai lá e coloca na sua agenda. Todos os dias, das 5h30 até as 6h30, eu tô focado em me alongar e me exercitar. Aí beleza, você vai pro trabalho, aquela coisa toda, vai estar lá um blocão na tua agenda sobre trabalho. Depois disso, ao chegar em casa, você já tem outras opções. Aí você vai colocar, por exemplo, tá? Das 19 até as 20h30, você vai ter um tempo para assistir os seus seriados e curtir ali um filminho com a sua família. Depois disso, das 20h30 até as 22h30, por exemplo, você vai estar focado no jantar. Imaginemos, tá? E das 22h30 até as 23h30 você está focado em começar a dormir. Ou seja, ler alguma coisa, ficar deitado na cama tranquilo, sem ficar com o celular te estimulando para você ficar sem sono. Enfim, olha só, num rápido discurso aqui, a gente já criou um cronograma que, se for seguido, vai te trazer benefícios. Se você conseguir seguir esses simples blocos, você vai se exercitar diariamente, você vai trabalhar mais bem disposto, você vai dar tempo para sua família, para você curtir a sua família, você vai ter tempo para jantar uma comida de qualidade, porque você vai ter tempo para fazer ela, e por fim, você vai ir dormir com um cenário adequado também, sem desespero, sem dormir tarde porque você se empolgou vendo série, enfim, divida a sua vida em blocos em a sua agenda para que a sua rotina diária comece a proliferar bons hábitos. Agora vamos continuar. Falamos aqui sobre controlar o tempo, ou seja, quanto tempo você gasta para cada coisa. Falamos sobre o microgerenciamento, que é a construção de uma agenda. E agora, por fim, nós vamos para o terceiro ponto, que é o macrogerenciamento, ou seja, o controle do tempo em médio e longo prazo. Nesse ponto, eu não quero me delongar muito, mas basicamente aqui nós estamos falando de metas. Ninguém consegue trabalhar arduamente por longos períodos sem ter um objetivo para isso, né? Eu vou usar o meu case aqui, né? A minha experiência. Eu sou um cara que gosta de correr, eu sempre fui de me exercitar, mas eu nunca fui disciplinado para manter um cronograma, né? Eu sempre corria uma vez na semana, aí de repente eu corria 3 vezes e assim eu ia. E aí o que eu fiz? Eu aceitei um desafio, né? Agora em abril de 2020 eu vou correr a Tutã, que é uma ultramaratona de 75 quilômetros no meio de montanhas. E aí sabe o que aconteceu? Eu comecei a ficar disciplinado, porque para que eu consiga atingir essa meta, eu tenho que organizar todo o meu calendário. Eu preciso saber o que eu vou treinar em cada dia da semana. Eu tenho que ser muito exigente com a forma como eu vou treinar para que eu chegue lá nesse desafio e consiga concluí-lo. Ou seja, essa meta está organizando a minha rotina diária na parte de exercícios físicos de uma forma que eu não teria feito antes. Isso sem contar em outras metas, né? Por exemplo, se você tem uma meta de comprar a sua própria casa, naturalmente você vai começar a pensar em controlar suas finanças, vai começar a pensar em quais horários você pode fazer um bico extra para ganhar mais grana, enfim. Perceba que esse processo ele vai se retroalimentar, ou seja, no momento que você tem uma meta, você vai organizar o seu dia a dia e logo você vai ficar mais eficiente no seu trabalho. Ao ficar mais eficiente no seu trabalho, você vai realizar as suas metas com maior velocidade. E para realizar as metas com maior velocidade e continuar motivado, você vai criar novas metas. E assim você vai avançando conforme o seu nível de prosperidade exigida. Então lembre-se, são as metas que vão
manter o seu combustível aceso para você se manter eficiente e organizado. A forma de criar metas é uma técnica muito ampla, muito mais complexa. E como eu já trouxe isso em outros momentos, eu não vou abordar aqui agora, tá? O que eu recomendo se você quiser conhecer a fundo o processo de criação de metas? Nós aqui do Sobrevivencialismo lançamos no final do ano passado a nossa oficina de análise sobrevivencialista. Lá você vai aprender a fazer análise de risco, você vai aprender a fazer cascateamento de objetivos, vai aprender a definir metas com eficiência, porque também não adianta você falar, hoje eu trabalho hoje eu trabalho no caixa do mercado e daqui a um ano eu quero comprar uma Lamborghini. Então, mas não dá, né, amigão? Então, realismo é um ponto muito importante das metas e dentro dessa oficina a gente trabalha dessa maneira, tá? A gente foca para você poder construir isso com eficiência. Não é uma oficina cara, vou deixar o link aqui embaixo para você dar uma olhadinha. Você vai dedicar mais ou menos 5 horas da sua vida para você planejar os seus próximos 10 anos fazendo oficina com a gente. Então dá uma olhada lá, por isso que eu vou avançar o rumo, porque tá lá muito bem descrito, feito com muito carinho para poder te ajudar também. Mas enfim, eu acho que a gente conseguiu trazer todos os tópicos com bastante tranquilidade e clareza aqui. Veja só, nós conversamos sobre o que é o desperdício de tempo, como controlar o tempo, como microgerenciar o seu tempo com uma agenda, como macrogerenciar o seu tempo com metas, mas falta um tópico que eu diria que é um dos mais importantes. Olha só. Hoje em dia tá nessa vibe de motivação, busque pelos seus sonhos, né? Você tem que ficar ali hyped, né? Tem que ficar pumped up, né? Ou seja, eles começam a usar esses termos em inglês para falar que você tem que ser animadão e todos os dias você tem que olhar para o seu objetivo. Tudo isso aí é legal. Mas sinceramente, a partir do meu ponto de vista, da minha experiência, tanto olhando para minha vida como de terceiros, motivação não leva ninguém ao sucesso. O que leva as pessoas ao sucesso é disciplina. Não adianta nada você ver esse vídeo e ficar empolgadão, aí você faz sua agenda, faz suas metas e daqui uma semana você literalmente, desculpa a palavra, cagou para tudo isso, né? Então a maioria das pessoas acontece isso. Elas até querem mudar. Aí elas se empolgam. Só que aí quando o combustível da motivação, que é muito volátil, acaba, elas abandonam o barco e continuam na mediocridade de sempre. Então o que eu quero é que você coloque na sua cabeça que você precisa criar disciplina. Tá? Você precisa de fato entender que você precisa fazer o que tem que ser feito, independente do quão legal ou chato seja. Se você se comprometer com a ideia de todo dia 5h30 da manhã acordar para sair para correr, se chover, amigão, saia para correr. Se nevar, saia para correr. Se estiver 50 graus, saia para correr. Se você sempre buscar pelo conforto e pela motivação para fazer as coisas, você vai ficar patinando sem sair do lugar, beleza? Planejamento é lindo. Mas o que de fato organiza as coisas e faz as coisas acontecerem é a execução. Senão você só vai ficar na fantasia, sonhando e nada vai acontecer, tá? Então eu quero deixar esse recado final com bastante realidade para você. É muito fácil viver na mediocridade, tá? Mas, por outro lado, é muito triste chegar no final da sua vida e pensar que você poderia ter sido mais. Eu, Júlio, não quero ter esse arrependimento, de forma alguma. Não é à toa que vocês veem que eu uso o próprio canal, o próprio Sobrevivencialismo, como uma forma de criar novos desafios pra gente poder crescer, pra gente viver coisas diferentes. Então faça o mesmo da sua vida, cara. Não fique olhando pra gente e falando assim, pô, esses caras fazem coisas que eu sempre quis fazer. Não, que isso, cara? Vai e faz. Se organiza, se planeja e faça as coisas acontecerem, tá? Se hoje, nesse momento, você não pode fazer o que você quer, você ainda assim, com um pouco de planejamento, em 1 ano, talvez 2, talvez 3, vai poder chegar no ponto onde você vai querer fazer o que você pode fazer. Ou melhor dizendo, você vai poder fazer o que você quer fazer, entende? As pessoas geralmente pensam no curto prazo, né? Elas ficam pensando assim, mas é fácil, pô, você já faz isso, você faz aquilo, a sua vida é assim, a sua vida é assado. Mas as pessoas não entendem que hoje, no dia atual, 2020, agora, pode estar tudo uma porcaria. Mas se você começa a se organizar a partir de hoje, talvez 2021 esteja um pouco melhor. Talvez 2022 seja o ano certo para você. Ou não, talvez só 2027 seja o ano certo para você. Mas a questão é, se você nunca começar a tomar controle do seu tempo, amigão, infelizmente a sua vida será condenada a um limiar básico ali de flutuação existencial. Só que assim, agora eu tenho uma notícia meio complicada para você. Se você tá vendo esse vídeo até agora, você está numa enrascada. Porque veja, o ignorante é aquele que não sabe e acaba pagando o preço por isso, certo? Geralmente as pessoas cometem erros porque não sabiam e aí acabam se ferrando no processo. Agora, você já sabe.
Então, se você sabe como controlar o tempo e não fizer isso, você cai na categoria mais complicada, que é a categoria de estúpido. O estúpido é aquele que sabe como fazer e não faz porque simplesmente não quer e aí por fim sofre por isso. Sofrer sabendo qual o melhor caminho é sinal de estupidez. Então não caia nesse erro. Tome controle da sua vida, seja um senhor do tempo e pare de jogar a sua vida no lixo. A sua vida é muito importante, por mais que você não ache. Tome tempo para se aprimorar. Seja uma pessoa melhor, construindo uma agenda, construindo metas e de fato tomando as rédeas aí do pouco tempo que nós temos no planeta. Tá bom? Espero que esse papo tenha te tocado de alguma forma, te dado algumas dicas legais ou não. Se você tem outras sugestões de o que a gente pode fazer para controlar melhor o tempo, coloca aqui embaixo que eu tô curioso para saber. Se você quer novos temas diferentes que a gente ainda não abordou aqui, coloca aqui embaixo também que a gente vai conversar bastante, tá? Então no mais eu fico por aqui, eu sou o Júlio Lobo e esteja preparado.